Olá, no programa desta semana vamos falar sobre reunião de pais. Vamos saber como estes encontros devem ser organizados pela escola, como deve ser a participação dos pais e quais assuntos devem ser discutidos nessas reuniões. Fique com a gente, o Escola Viva desta semana já está no ar. Preparação, encaminhamento e avaliação. Tudo isso é fundamental para uma boa reunião de pais, encontro capaz de fortalecer os vínculos entre educadores e familiares. Mas como estes encontros devem ser organizados? Quais assuntos devem ser debatidos e como deve ser a participação dos pais nestas reuniões? Quem responde a estas dúvidas e conversa comigo neste bloco é o professor Jailton Lira, doutor em educação. Professor Jailton, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso programa. Para a gente começar a entender isso, como devem ser planejadas as reuniões de pais? Inicialmente é bom deixar claro qual é o objetivo da reunião. Porque existe uma queixa recorrente da comunidade educacional de que muitas vezes a escola convoca os pais para uma reunião com uma pauta pré-estabelecida e eles apenas são chamados para confirmar deliberações já tomadas. Então, para o princípio da conversa, tem que haver um mínimo de entendimento sobre aquilo que a comunidade escolar tem interesse em discutir naquela escola. Agora, quais assuntos devem ser abordados neste encontro, Jailton? São questões mais da escola, questões relativas a comportamento dos filhos na escola? Assim, quais assuntos realmente são relevantes para esse tipo de encontro? Existe uma questão muito mais ampla que a escola tem que ter clareza. Tem que haver sempre a preocupação sobre qual é o tipo de cultura, de conduta, de comportamento que circunda aquela comunidade escolar. Então, o objetivo da reunião da escola não é apenas saber do comportamento dos filhos ou saber das notas que foram tiradas. A função principal de uma reunião da escola com a comunidade é fazer com que a escola se aproxime dos valores, dos comportamentos, do padrão de relação social da comunidade em relação à própria escola. Porque aí você consegue ter uma educação muito mais ampla na medida em que você entende o que a sua comunidade pensa e procura interagir com essa cultura local. Existe diferença entre a reunião de pais numa escola pública e essa mesma reunião numa escola privada. Que diferenças são essas que você percebe? De conceito, a Constituição Federal e a LDB estabeleceram que o princípio da gestão democrática ela é estendido à escola pública e não à escola particular. Então, na escola particular, muitas vezes há uma percepção de que a educação é um serviço oferecido, que os pais pagam, e eles vão lá então para saber como é que anda este serviço. Na escola pública, o debate é muito mais amplo, porque se compreende que tem que haver uma relação democrática, uma relação igualitária, uma relação inclusiva com a escola e a comunidade. Agora, em que períodos, professor, estas reuniões devem acontecer? Todo bimestre, todo semestre, de 15 em 15 dias? E como é que essas reuniões devem ser comunicadas aos pais? A regularidade das reuniões depende de como é que a escola organizou o seu calendário escolar. Então, se ela tem avaliações bimestrais ou semestrais, esses períodos são os mais propícios para convidar a comunidade a ir até a escola. E esse convite pode ser feito tanto mediante algum documento escrito, como também a partir dessas redes sociais, que hoje são cada vez mais comuns. É muito comum os pais fazerem até, usarem aplicativos de redes sociais para poder estabelecer uma relação mais próxima com a coordenação da escola, com a direção da escola, com professores. E o pai que não pode comparecer por algum motivo, trabalho, o horário não dá, a escola tem a obrigação de passar um resumo dessa reunião para esse pai ou não? É o pai quem tem que buscar o que foi discutido? Como é que deve ser a conduta deles? Acho que a responsabilidade tem que ser de mão dupla, uma via de mão dupla. Então, tanto a escola tem que preparar com antecedência a pauta para informar os pais o que vai ser discutido, como os pais também têm a responsabilidade de procurar saber o que houve, mas isso não exime a escola da responsabilidade em fornecer um resumo, uma ata do que foi discutido e deliberado naquele momento. Até porque essas conversas com os pais, cada vez mais, elas estão sendo tratadas não só em relação à questão de nota ou comportamento, não são mais questões pontuais. O próprio currículo
tem sido objeto de discussão com a comunidade escolar. Como é que a escola pode fazer desse encontro algo mais leve, digamos assim, mais interessante? Então, a escola precisa ter como compreensão clara de que a reunião com os pais objetiva resolver problemas, encaminhar soluções, mas, sobretudo, democratizar informações. Esses atritos acontecem porque, muitas vezes, o pai, a mãe ou o responsável por aquele estudante fica com a percepção de que a reunião foi convocada para que ele pudesse aprovar uma deliberação já tomada antes pela coordenação pedagógica e pela direção escolar. Então, se a pauta for construída a partir do interesse objetivo de se resolver problemas da própria escola, democratizar o acesso às informações, eu acho que os pais se sentirão parte integrante da resolução dos problemas que a escola for apresentando. Não dá para fazer reuniões apenas com questões pontuais. Ou seja, as escolas têm que, não só as escolas, mas os pais e escolas, têm que melhorar um pouco essa comunicação também, né? Para que o objetivo, que é melhorar o ensino, a educação, se realize, né, Jailton? Exatamente, até porque os pais também não podem ir à escola apenas em ocasiões pontuais. É importante também que os pais acompanhem o cotidiano da escola, porque a educação é responsabilidade da escola, do Estado, mas também dos pais e responsáveis. Professor Jailton, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela participação aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, professor. E no próximo bloco, vamos saber como acontecem as reuniões de pais numa escola pública aqui de Maceió. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante só.